Olá, vamos dar início à resolução de algumas questões da matéria de sistemas elétricos no conteúdo de curto-circuito. Aqui na primeira questão, nós temos uma indústria siderúrgica é alimentada em 69 kV, de acordo com o diagrama unifilado da figura abaixo. Nós temos aqui um trafo de 69 kV para 200 kV. Para os dois casos, a seguir, determine em amperes as correntes de curto-circuito por fase, considerando que uma falha F ocorre junto ao disjuntor da barra 3, ou seja, a falha vocês vão colocar aqui. Quando a falha F é um curto-circuito trifásico, a falha F é um curto-circuito fase terra na fase A. As informações dadas são as seguintes. O sistema tem 20 MVA, 69 kV. Essas são as impedâncias em PU. Esse sistema fornecedor. A linha de transmissão tem essas impedâncias aqui de sequência positiva e negativa e de sequência zero em ohms, ou seja, vamos precisar passar para PU. E o transformador tem essas especificações aqui. A impedância de sequência positiva, negativa e zero é a mesma em PU. E o motor com essas características. Aqui diz que a tensão pré-falta na barra 3 é igual a 1 PU, ou seja, quando eu for calcular as correntes de curto, em cima eu vou considerar 1 fase 0 PU. Ela diz também aqui empregar a base de potência de 15 MVA. Em outras questões, vocês podem solucionar utilizando qualquer potência de base que vocês desejarem adotar. Normalmente eu adotaria 20 MVA, que é o do sistema fornecedor, e levaria para o resto do sistema. Mas aqui, como especifica para usar 15 MVA, nós vamos usar 15 MVA. Então, vamos lá para a resolução da questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar essas regiões. Como a gente viu, a gente tem uma região de 69 kV no primário do tráfego e no secundário 12 kV. Então, eu separei aqui em região 1 e região 2. E aí vou escolher a potência de base de 15 MVA. A primeira coisa que vocês têm que fazer depois disso é definir a tensão de base e a impedância de base de cada região para que vocês possam fazer o cálculo correto dos demais itens. Então, a tensão de base da região 1 não precisa fazer nem conta. Já que vocês têm apenas um trafo de 69 para 12, então essa região aqui vai ser de 69 e essa região 2 aqui vai ser de 12. Então, eu já coloquei aqui. V de base 69 kV na região 1, V de base 12 kV na região 2. Como é que eu calculo a impedância de base que vai ser necessária para vocês converterem, por exemplo, a linha? Eu faço o seguinte, eu vou fazer V ao quadrado sobre S. Quem é, na região 1, a tensão de base? 69 kV. Então, eu vou colocar 69 kV ao quadrado dividido pela potência de base da região, que é a mesma, em 1 e em 2, que é 15 MVA. O resultado que eu vou obter é 317,4 ohms. Na região 2, eu faço o mesmo processo. Eu vou pegar a tensão de base ao quadrado e dividir pela potência da região, que é 15 MVA. E vou obter uma impedância de base da região 2. Aí, outro processo importante que vocês vão fazer antes de calcular os curtos agora é uniformizar todas as bases, certo? Colocar todos os elementos numa base só. O meu gerador, ele tem as impedâncias de sequência positiva, negativa e zero de 0,1. Então, eu vou precisar converter esse valor aqui para a minha potência de base, porque a potência do meu gerador é 20 MVA e a potência de base que eu estou usando é 15 MVA. Então, eu vou precisar converter. Como é que eu faço essa conversão? Vou multiplicar o valor da impedância que me foi dada, 0,1, para as três sequências e vou fazer o V de base antigo ao quadrado sobre a potência de base antiga, dividido por a nova tensão de base que você quer, da região que você definiu, e a nova potência de base. E aí vocês vão multiplicar pela impedância.
Fazendo isso, vocês vão obter, fazendo essa conta, vocês vão obter 0,075 PU. Agora, como é que eu faço essa conta para a linha? A linha foi dada para a gente com as impedâncias em ohms. E eu preciso transformar essas impedâncias para PU, porque eu vou resolver os meus cursos em PU e depois transformar de volta para ampere. Como é que eu faço isso? As impedâncias de sequência positiva e negativa são iguais, que são iguais a 3,8 ohms. E agora eu preciso converter na base. Essa linha aqui, se vocês observarem, ela fala de uma linha nessa região aqui. Portanto, eu vou utilizar a impedância de base dessa região aqui. Então, eu vou pegar 3,8 dividido por 317,4. Esse resultado vai dar 0,0120 PU. E a de sequência 0 vai ser do mesmo jeito. Vocês vão pegar o valor que ela deu, de sequência 0, e transformar para a base da região onde a linha está, que é a região 1. Então, vão pegar 8,55 dividir pela impedância de base 1, que é 317,4. E aí, vocês vão obter esse valor. O transformador, como é que eu faço o transformador? Vocês podem escolher qualquer uma das regiões. Por quê? Porque no lado primário eu estou na região 1 e no lado secundário eu estou na região 2. Então, qualquer região que vocês escolherem aqui para o tráfego vai dar certo. Eu escolhi aqui a região 1, certo? Para eu converter, eu peguei a impedância dele e fiz 69 kV ao quadrado dividido pela potência anterior dele e dividi pela tensão de base da região dividido pela nova potência de base. Se eu fizesse para a região 2, que é 12 kV, ia dar exatamente o mesmo valor, porque eu ia colocar 12 kV aqui, que é a tensão de secundário dele, e ia colocar 12 kV aqui, que já é a tensão de base. Então, de toda forma, se eu fizesse com 12 kV, ia cortar aqui. Então, ia dar certo da mesma forma. Ia dar o mesmo valor. Então, o que nós obtemos aqui é 0,0375 PU. Como é que eu faço o motor? O motor, se vocês observarem, ele já tem a potência de 15 MVA. Ou seja, se eu estou utilizando a potência de base de 15 MVA, eu nem preciso converter. Porque se eu fizer esse procedimento aqui, vai cortar todos os valores e vai ficar o mesmo que já está. Então, ele já está na base de 15 MVA e vocês não precisam se preocupar com isso, certo? Na tensão está na tensão e está na potência de base. Dando prosseguimento aqui, o próximo passo, depois que vocês uniformizam todas as bases, é fazer as redes de sequência. As redes de sequência são padrões. Cada tipo de elemento, a impedância, a linha, o motor, o gerador, tem uma forma de ser representado nessas redes de sequência positiva, negativa e zero. Na rede de sequência positiva, o motor e o gerador são representados da mesma forma, certo? Com uma fonte seguida de uma impedância. A linha, ela é representada por uma impedância e o transformador também é representado por uma impedância. Na rede de sequência negativa, você vai ter que o gerador e o motor são representados por uma impedância apenas, não tem a fonte. E a linha é representada por uma impedância também, e o transformador também é representado por uma impedância. Mas quais são essas impedâncias? Se vocês observarem aqui, no gerador, eu tenho J0,075. Quem é essa impedância? Se eu estou fazendo a rede de sequência positiva, eu vou pegar aqui o valor da minha impedância positiva, que é o X1. Nesse caso, ela é igual a X2 e a X0. Mas se vocês estivessem em uma situação em que fosse diferente, vocês iriam pegar o valor que vocês converteram de X1. Então, eu pego aqui J0,075 e coloco aqui. Da mesma forma na rede de sequência negativa, só que sem a fonte, né? Isso é o mesmo, atentem para o fato que é o mesmo valor porque
as impedâncias de sequência positiva e negativa são iguais. Se fossem diferentes, aqui e aqui seriam valores diferentes. A linha, como é que eu coloco? A linha da mesma forma. A rede de sequência positiva e negativa, aqui nesse caso nós temos a mesma impedância. Então, eu vou colocar J0,012PU em sequência positiva e negativa. Já o transformador, eu vou ter J0,0375PU para positivo e negativo e 0. Então, vou colocar isso aqui também. O motor da mesma forma, igual para as redes de sequência positiva e negativa. J0,2. O mais complicado aqui é a rede de sequência 0. Por quê? Porque ela tem algumas pegadinhas interessantes. Justamente porque o transformador tem uma regra diferente do circuito. Nas redes de sequência positiva e negativa, você tem somente uma impedância representando o transformador. Na sequência 0 não é assim. Vocês têm que fazer esse chaveamento aqui. Como é isso? Eu tenho aqui uma representação. Y aterrado, delta e delta. Então, vocês vão olhar na questão qual foi a ligação do transformador que vocês utilizaram. E aí, vocês vão fazer esses chaveamentos. Como assim? Se o meu transformador ele for Y aterrado, você vai fechar essa chave e fechar essa chave. Ou seja, você só vai ter essa impedância no meio. Se o meu transformador for um delta Y aterrado, eu vou fechar essa chave do delta. Isso aqui vai ficar aberto, então vai vir assim. Essa sequência aqui fecha, segue o circuito. Se for um delta-delta, eu simplesmente vou ter uma linha aqui, sobe, passa pela impedância, fecha no delta e segue, certo? Não tem ligação aqui, mas somente aqui, se o delta fechar. E assim por diante, vocês vão observar toda a ligação que for fornecida na questão e vocês vão fazer esse chaveamento de acordo com a ligação do transformador. Se vocês observarem aqui na questão, o nosso transformador ele é um delta Y aterrado. Ou seja, eu vou fechar a chavezinha do delta, a primeira chave, e a segunda eu fecho a chave do Y. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho a impedância do gerador, a impedância da linha, só que quando eu vou conectar aqui, eu não conecto. Por quê? Porque ele não é um Y aterrado. Então, aqui vai ficar aberto, vai fechar nessa região aqui. Portanto, ele vem por baixo, fecha, porque é um delta, e você inclui a impedância do transformador, que é essa impedância aqui que fica no meio. E como ele é Y aterrado do outro lado, você fecha essa chave e deixa essa aberta. Então, eu fecho essa chave aqui e sigo com o meu circuito. Qual é o próximo item do circuito? É justamente o motor. Quem é a impedância do motor? Em sequência 0 é 0,1 PU. Então, eu fecho e continuo com a impedância J 0,1 PU. Outro fato importante que vocês têm que atentar é que na questão é dado que o motor e o gerador são Y aterrado, ou seja, eles só têm essa impedância aqui característica do motor e do gerador. Se eles fossem Y aterrado com impedância, na questão seria fornecido o valor da impedância de neutro, e aí vocês acrescentariam aqui em série uma impedância de neutro. Da mesma forma, se fosse o gerador, vocês acrescentariam aqui uma impedância de neutro em série com a impedância já normal dele. Esse valor seria justamente 3 vezes a impedância dada. Continuando, outra coisa importante para fazer agora é calcular o Z de falta da região de falta que vocês precisam calcular o curto. Como é que eu faço isso? O ponto de falta é na barra 3, como foi citado na questão. Então, eu vou calcular qual é a impedância resultante aqui nesse ponto 3, em relação ao circuito todo. Como vocês podem observar, a impedância vista nesse ponto aqui é o paralelo entre isso aqui tudo
paralelo com isso aqui. É o paralelo do que está deste lado com o paralelo do que está deste lado. Então, o ZTH1 vai ser J 0,075 mais J 0,0120 mais J 0,0375. Tudo isso paralelo com o que está desse lado, que é J 0,2. Está aqui o meu valor. ZTH1 é J 0,0767. Como é que eu calculo o ZTH2? Da mesma forma, eu vou lá na rede de sequência negativa e vejo a minha impedância vista desse ponto 3. Como essa impedância? Essa impedância ela não conta as fontes, então se vocês observarem, são os mesmos valores da rede de sequência positiva. Então vocês não vão precisar nem calcular, é o mesmo valor, ó. É o valor em paralelo desses três em conjunto, paralelo com esse daqui. Observem que se a falta fosse no ponto 2, você faria o paralelo entre J 0,012 mais J 0,075, paralelo com J 0,0375 mais J 0,2 PU. Nesse caso aqui, como os valores das impedâncias são iguais nas redes de sequência positiva e negativa, o ZTH1 vai ser igual ao ZTH2. Como é que eu calculo o ZTH0? Da mesma forma, vocês vão lá na rede de sequência 0 e veem o ponto de falta e a impedância vista nesse ponto de falta. Vocês podem observar aqui que nesse ponto de falta, essa impedância aqui do transformador, do gerador e da linha, elas estão em aberto, não estão conectadas com o resto do circuito. Então, esse ponto 3 aqui só vai enxergar essa impedância de 0,0375 e essa impedância de J 0,1. Então, eu vou fazer o paralelo de J 0,0375 paralelo com J 0,1 PU. Quando eu fizer essa conta, vai dar J 0,02773 PU. Agora, partindo para os cálculos dos curtos propriamente ditos, ela quer o curto trifásico e o curto monofásico terra. Como é que eu faço o cálculo do curto trifásico? É uma fórmula já definida. Você vai pegar a tensão pré-falta e dividir pelo ZTH1. A tensão pré-falta na questão foi dada como 1 fase 0. Portanto, quando vocês forem calcular, vocês colocam 1 fase 0 dividido pelo ZTH1. Quem é ZTH1? É J 0,0767. Quando eu calcular isso aqui, vai dar esse valor. E a regra para o curto trifásico é o seguinte: você tem que a corrente de sequência positiva em PU vai ser 1 sobre ZTH1, mas as outras correntes, a corrente de sequência negativa e a corrente de sequência zero, são por definição zero. Então, vocês vão colocar na matriz, quando vocês forem converter, o valor de zero em IA2 e IA0, e IA1 vai ser o valor que vocês calcularam na rede de sequência positiva. Observem o seguinte, ela quer o valor em amperes, e a gente está lidando aqui com valores em PU. Como é que eu faço? Eu tenho que converter esse valor em PU em amperes. Para isso, eu preciso calcular a corrente de base. Nessa região onde está a barra 3, eu vou ter a região que definimos como a região 2. Região 2, que é de 12 kV e 9,6 ohms. Então, eu preciso converter determinar a corrente de base para essa região. Como é essa corrente de base? É a potência de base dividido por raiz de 3 vezes a tensão de base. A minha potência de base é igual para todas as regiões, que eu defini como 15 MVA, dividido por raiz de 3 vezes quem é a tensão de base nessa região da falta. A falta está na barra 3, portanto, está na região 2. Qual a tensão de base? 12 kV. Então, eu vou lá e calculo a corrente de base com essa fórmula, que vai dar 721,69 amperes. E aí,
eu só multiplico esse valor por J 13,03 e aí eu tenho IA1 em amperes. Agora, para eu obter, como eu tenho isso aqui em componente de sequência, eu preciso calcular essas correntes em componente de fase, eu vou utilizar a matriz T. Vou pegar os meus valores em componente de sequência, que são menos J9, 9.406,42, 0 e 0. Vou colocar aqui os meus valores. E aí, quando eu converter, multiplicar pela matriz T, eu vou obter essas correntes aqui. Obtive as minhas correntes do curto trifásico. Esse é o cálculo para o curto trifásico. E agora eu vou fazer o cálculo para o curto monofásico. Como é que eu faço isso? O curto monofásico é dado pela tensão pré-falta dividido pela soma dos ETHs. Aqui eu vou ter que as correntes em componente de sequência vão ser todas iguais. Então, eu vou dividir 1 fase 0 por isso mais isso, 2 vezes isso, já que ZTH1 é igual a ZTH2, mais esse valor. Quando eu dividir em PU, vai dar isso aqui. Como eu tenho a falta na mesma região, é na barra 3, na região 2, vou multiplicar pela corrente de base e obtenho esse valor aqui. E aí eu vou colocar esse valor aqui na matriz, esse valor novamente, repetido. O valor é o mesmo para as três componentes de sequência, então eu vou colocar J3.993,44 3 vezes aqui. Quando eu multiplicar pela matriz T, eu vou obter esse valor na fase A de curto. Na próxima videoaula, estaremos respondendo a questão 2 do conteúdo da terceira unidade de sistemas elétricos.